Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem também comigo, graças a Deus. 8 horas e 21 minutos agora. Estamos prontinhos para mais uma edição do Evangelizar Informa. Notícia, informação, prestação de serviço daqui de Curitiba para o Brasil todo. No nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal HD. E também pelo Facebook, lá na internet, onde a gente vai conversando e a gente vai interagindo no programa. Combinado? Combinadíssimo. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. 468 anos. E tem algumas curiosidades a respeito dessa história, né? Porque ao contrário do que acontece em boa parte das cidades do Brasil, lá se comemora essa data de aniversário não por causa da primeira edificação que foi feita na cidade, ou a primeira visita que foram feitas de colonos, lá não. São Paulo se comemora aniversário hoje porque hoje, há 468 anos atrás, foi celebrada a primeira missa na cidade. Por isso, nesse dia. Por isso também o nome de São Paulo, que era o santo do dia, São Paulo. E aí tem outra curiosidade, porque na verdade São Paulo não se comemora no dia 25 de janeiro o nascimento de Paulo. Não é nada disso não, mas sim a conversão de Paulo, que nasceu ali depois da morte e crucificação de Jesus Cristo. Ele era um oficial romano, nasceu onde hoje nós conhecemos como Turquia, e na época ele foi mandado da Turquia para Roma. Para quê? Para fazer aquele trabalho de perseguição aos cristãos. Numa bela noite, ele sonhou e acordou com Jesus Cristo, perguntando para ele: por que você persegue os cristãos? E aí, Paulo se converteu ao cristianismo. E ele é muito, reconhecido pelo papel de levar esse tipo de informação ao mundo todo. Paulo era um escritor, conhecia idiomas e traduzia os escritos sagrados ali do aramaico para também o latim e também, principalmente, para o grego. Por isso que ele ajudou a fazer o cristianismo se tornar popular já naquela época em todo o mundo. Por isso, dona Cida, que Paulo também é conhecido como o santo protetor dos escritores e dos jornalistas, porque afinal de contas Paulo foi um tremendo de um repórter na época dele. É ou não é, pessoal? Então vamos que vamos. Feliz aniversário, cidade de São Paulo, a todos os paulistanos que estão nos acompanhando. Vamos às manchetes do programa de hoje, que tem um monte de coisa para contar para vocês. Aqui, ó, taca-lhe pau. Verão extremo, temperatura acima dos 40 graus no sul. Estradas interditadas por chuvas no sudeste. Volta às aulas na pandemia. Os diferentes critérios adotados pelos estados. Os outros estados ainda demonstram preocupação com o número de contaminados por Covid. O dinheirão parado nos bancos. Contas não encerradas somam 8 bilhões de reais à espera dos donos. Os números que mostram que o brasileiro ficou mais pobre em 2021. Aumentou o número de famílias brasileiras que vivem com uma renda média de até 2 salários mínimos por mês. O Evangelizar Informa desta terça-feira, 25 de janeiro, já está no ar. E tá daquele jeito, um calor aqui em Curitiba, minhas armas do purgatório, abafado, temperatura na marca dos 22 graus. Vamos falar então da previsão de calor para o Brasil no dia de hoje? Acompanhe na previsão. A terça-feira vai ser marcada por tempo instável no norte e nordeste do Brasil. A chuva acontece em vários momentos e tem risco para temporais. Em áreas do leste e sul da Bahia, também sobre o oeste do Pará, norte do Amazonas, sul de Roraima e em áreas do oeste do Acre. Estas regiões ficam em estado de atenção para transtornos no decorrer do dia. Por outro lado, o sol vai conseguir aparecer no estado de Mato Grosso, na região do Distrito Federal e em Campo Grande. Nestas regiões chove pontualmente forte a partir da tarde, mas de forma isolada e sem previsão de volumes significativos. Na região sudeste do Brasil, as instabilidades vão aumentar sobre áreas do norte do Espírito Santo e também tem risco para temporais. Nas demais áreas, sol, calor e pancadas de chuva típicas de verão. Na região sul, o calor ainda segue predominando e as temperaturas ficam bastante elevadas, mas tem condições para chuva forte sobre áreas do interior da região e também sobre o interior do Rio Grande do Sul. A máxima ainda vai conseguir alcançar os 37 graus em Porto Alegre, faz 36 graus no Rio de Janeiro, 29 graus em Salvador e 29 graus também em Manaus. Pois é, até agora em Curitiba amanheceu com umas nuvens assim no céu, mas não tem previsão de chuva não, só calor, muito calor. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil, gente? Vamos dar uma passeadinha, uma voada lá para o norte do país.
Tá na tela aqui para vocês, gente. Olha que imagem. Esse é o teatro que fica na capital do Amazonas, Manaus, o Teatro Amazonas. E esse teatro ainda hoje é reconhecido como um dos mais belos e bonitos do mundo, porque foi construído, pensado, edificado na época em que Manaus circulava muito dinheiro, na época do ciclo da borracha. Circulava muito dinheiro por lá. Vai fazer o seguinte, eu não vou tratar desse assunto. Nós estávamos prevendo aqui para Maringá para falar do tempo. E lá em Maringá está a Luciana, e a Luciana é lá de Manaus. Então, Luciana, não combinamos nada, eu quero que você me explique tudo sobre esse teatro. Você conhece lá, né? Bom dia. Oi, Ricardo, bom dia. Vou ter que fazer só uma correção. Eu não sou de Manaus, eu sou vizinha lá, eu sou de Roraima, estado vizinho que faz fronteira com o Amazonas, mas é bem pertinho e as temperaturas por lá são bem altas, bem parecidas. Nós somos aí co-irmãos nas temperaturas elevadas. Mas olha, falando em temperaturas elevadas, nesses últimos dias aqui no sul do Brasil, as temperaturas, os termômetros têm marcado aí temperaturas extremamente elevadas. Mas olha, já dá para sentir um pouquinho de alívio, porque nessa semana já tem previsão aí de chuva para algumas cidades aqui nos estados do sul do Brasil, e também já tem uma frente fria chegando aí para quebrar essa massa de ar quente que deve trazer um pouquinho mais de refresco, digamos assim, aqui para quem está no sul do Brasil. Mas só para as pessoas terem uma noção de como as temperaturas estão muito elevadas, a gente tem, por exemplo, aqui, olha, o registro da temperatura mais alta registrada, a quinta maior temperatura já registrada lá em Porto Alegre. No último dia 16, agora, os termômetros marcaram 40 graus. Essa já é a quinta maior temperatura desde 1909, ou seja, foi muito quente por lá. Agora, a gente tem o Paraná também com temperaturas extremamente elevadas. Você acabou de citar aí, por exemplo, Curitiba. Olha, nesse final de semana os curitibanos sofreram, viu? Dia 22 agora, no sábado, os termômetros marcaram 32 graus e foi até mais quente do que no Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 28 graus. Mas as altas temperaturas aí, os recordes de temperaturas aqui pelo Paraná, estão nas regiões oeste e noroeste, onde os termômetros estão marcando aí na casa dos 40 graus. Nesse final de semana, a maior temperatura registrada pelo CIMEPAR foi no município de Loanda, aqui na região noroeste do Paraná. Lá os termômetros marcaram 41 graus. O pessoal de Loanda sofreu nesse final de semana. Mas como eu disse, a semana começou quente, mas já tem previsão aí de chuva para algumas cidades aqui do sul do país, inclusive aqui do Paraná também. Mas olha, nessa terça-feira, dia 25, eu já tenho aqui a relação das 5 cidades que começaram a terça-feira bem quente aqui pelo Brasil, viu? Eu começo com São Luís, lá no Maranhão, onde os termômetros já estão marcando 32 graus. Na sequência, eu tenho também com 32 graus Olinda e Recife, lá em Pernambuco. Aí eu tenho São Borja com Rio Grande do Sul. Os termômetros já estão marcando 31 graus por lá nessa manhã de terça-feira. A mesma temperatura de João Pessoa, lá no Nordeste. E aí a gente tem Rosana, aqui no interior de São Paulo, também com 31 graus. Aqui em Maringá, por enquanto, estamos tranquilos. Os termômetros marcando aí 26 graus, mas a previsão de máxima é de 37. Nada muito diferente do que a gente já tem vivido e sentido aqui nos últimos dias, viu, Xis? Luciana, deixa eu corrigir então, você não é do Manaus e de Roraima, mas você já se habituou com esse calor aqui no Paraná ou você achava que aqui não tinha calor também? Então, eu vim pra cá iludida, né? Eu vim pra cá enganada, me enganaram. Eu achava que eu ia chegar aqui e ia viver de frio, né? Mas não. Calor aqui não brinca, inclusive para quem estiver assistindo a gente lá no norte agora, o pessoal de Roraima que está assistindo, olha, aqui não é só frio não, viu, gente? Aqui faz muito calor. Esse final de semana, inclusive, Ricardo, eu estive aí em Curitiba, jurava eu que eu ia encontrar aquele climinha gostoso da capital paranaense, mas não, tava calor demais. Boa, valeu, Lu, valeu, obrigado pela participação. É que aqui é extremado, quando é frio, é frio, é frio. E quando é calor também, minhas armas do purgatório, ninguém aguenta. É calor aqui absurdo, 40 graus está batendo lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná também. Nós registramos 40 graus nesse fim de semana. É calor, uma barbaridade. E ainda sobre esse começo de ano, esse começo de verão maluco, nós vamos agora para Minas Gerais. Porque lá o problema não é o calor em excesso, o problema lá é chuva. Acompanhe.
O reflexo das fortes chuvas ainda atrapalha a vida dos motoristas em Minas Gerais. Dos 101 pontos de bloqueio nas rodovias estaduais e federais, 85 são parciais e 16 totais. Os números são da Polícia Rodoviária do Estado. Um dos pontos que continua totalmente bloqueado é a BR-381, no quilômetro 321, em Nova Era, região central de Minas. O trânsito foi interrompido no local depois de um deslocamento de terra. E para resolver a situação, está sendo construído um desvio alternativo. Mas, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, não há previsão de quando a obra vai terminar, por causa do grande volume de água e saturação do solo. Parecia uma casquinha de ovo, né? Quebrou tudo, rachou um pedaço para cima, outro pedaço para baixo. Tá louco. Vamos falar agora informações importantes para você beneficiado do INSS. Aqui quem tá com a gente, a Vanessa. Tem tudo, sabe tudo. Bom dia, dona Vanessa. Essa gosta de um calor, viu, gente? Gosto, hein, Vilches? Mas agora já deu para nós, né? Aqui de Curitiba, a gente já tá sufocando com esse calor. Mas vamos com notícia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O INSS começa a pagar hoje, terça-feira, os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas. O calendário será seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo terão um reajuste de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Os segurados que começaram a receber a partir de fevereiro de 2021 terão um percentual menor de reajuste porque não receberam 12 meses cheios de pagamentos. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Volto com você no estúdio, Vilches. E daqui a pouco você volta trazendo o quê, Vanessa? Olha, uma informação boa para pessoas que acham que estão sem dinheiro e pode ter um dinheiro escondido em algum banco. Boa. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. É um dinheirão que está parado no banco e daqui a pouco a Vanessa vai trazer esses detalhes e informações para a gente, tá bom? Vamos fazer um intervalo comercial agora? Bem rapidinho, mas antes deixa eu falar com a Fátima Duarte, que ela está dizendo aqui o seguinte: pois é, Ricardo, eu achava que Curitiba era friozinho direto. É nada, Fátima. Aqui no verão faz calor, não é aquele verão tão assim como tá esse ano. Esse ano tá demais, porque são muitos dias com temperatura muito ali passando dos 30 graus, o que não é hábito. Mas faz calor sim, aqui é Brasilzão, também faz calor. Maria Piedade está com a gente também, a Inácia Vieira, também aqui a Araci está curtindo lá de Albertina, Minas Gerais, 29 graus por lá, calor uma barbaridade. Gente, depois do intervalo nós vamos falar do seguinte: como vai ser a volta às aulas da piazada, da criançada nas escolas. Que cada estado está adotando um critério diferente por causa da pandemia. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta. Estava aguardando aqui o celular. 8 horas e 38 minutos. Vamos para a rua? Vamos saber como é que está o amanhecer nesta terça-feira na cidade aniversariante do dia. Bora então aqui no telão com imagens de São Paulo. Nossa senhora, gente, você sabe que até hoje eu me surpreendo com esse tipo de imagem, Cida? Esse nevoeiro que é formado aí. E aí as pessoas falam que pode ser poluição, pode ser aquele fato do mormaço, calor, a nuvem, mas enfim, São Paulo é isso. Qual que é a temperatura por lá que eu não vi aqui? 24 graus? Pelo menos a temperatura está agradável. Mas é muito prédio, né, gente? Tá louco? Você não vê nada, é só prédio, tá louco. Seguinte, gente, vamos falar agora de reinadimplência. O que, Ricardo? Então, gente,
Juro para vocês que eu tenho que confessar que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, essa terminologia também. Reinadimplência. É um dado que foi divulgado por uma empresa de consultoria que fala como é que está a situação do brasileiro. Aqueles que lá atrás estavam devendo, pagaram as contas e que agora voltaram a dever de novo. Aumentou tudo mais uma vez, acompanhe. Nem todos estão familiarizados à palavra, mas a situação é conhecida por muitos. Reinadimplência acontece com aquele que estava devendo, pagou a conta e voltou a dever. Segundo dados de uma consultoria, em 2021, o Brasil registrou o número mais alto de reinadimplência desde 2012, quando o índice passou a ser pesquisado. Em 2020, por exemplo, 48% dos consumidores inadimplentes voltaram a atrasar as contas do mês. Em 2021, esse percentual pulou para 64%, um recorde histórico, já que esse índice sempre variou na faixa dos 40% a 50%. A mesma consultoria apontou as causas para isso. A queda do valor do auxílio emergencial foi uma delas. O benefício chegou a ser de R$ 600 em 2020 e caiu para R$ 250 na média no passado. Houve também o aumento do desemprego e quem permaneceu trabalhando perdeu renda para a inflação. Ano passado, ela chegou a 10,06%. Gente, reinadimplência também poderia ser uma terminologia criada a partir de uma homenagem ao Maurício, nosso diretor aqui. Porque se tem um cara que está inadimplente com a gente aqui, né, Almir? É o Maurício. Café da manhã às quintas-feiras que ele prometeu, continua devendo. Está reinadimplente. Churrasco para a turma aqui do Evangelizar em Forma, não pagou um. Reinadimplente, é o rei da inadimplência. Por isso essa terminologia nova para o nosso diretor. Bom, se amanhã não vier, vocês já sabem por quê também, né? Vamos falar de assunto sério? Chamar a Patrícia aqui para falar da volta às aulas nas escolas públicas estaduais do Brasil todo. Porque é aquela coisa, né, gente? Tem um monte de estado já falando o seguinte: a gurizada só vai entrar na sala de aula se apresentar ali o comprovante de vacina contra a Covid. Aqui no Paranazão não tem nada disso, mas tem um monte de estado que foi criando ali regras específicas. A Patrícia fez um apanhado geral para a gente entender como é que está isso daí no nosso Brasilzão. Patrícia, bom dia, tá de volta. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. O estado de Goiás foi o primeiro do Brasil a retomar o calendário público escolar. Já lá atrás, no dia 19 de janeiro, as escolas estaduais retomaram as aulas de forma 100% presencial. Mas outros estados ainda demonstram preocupação com o número de contaminados por Covid e, por isso, decidiram rever o calendário. Amazonas e Tocantins adiaram em uma semana a volta das aulas. Passou agora para o dia 14 de fevereiro. Estados que vivem um aumento de internações em hospitais tomaram outras medidas práticas. Vão passar a exigir a obrigação de vacinação dos alunos. O passaporte da vacina será obrigatório para estudantes dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará e Piauí. Algumas capitais também adotaram medidas semelhantes para a rede pública municipal de ensino. Em Fortaleza, a obrigatoriedade de vacinação será para aqueles alunos acima de 12 anos. Em João Pessoa, a prefeitura também adotou a mesma medida. Crianças acima de 12 anos têm que estar vacinadas para se matricular. Já as prefeituras de Belém e Teresina adotaram outras regras. Em Teresina, as aulas serão pelo sistema híbrido. Metade dos alunos em casa e outra em sala. Em Belém, não terá aluno na sala de aula. Todos ficarão em casa acompanhando aulas pela internet. Vilches, eu volto com você. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. Ela que voltou de férias depois de 6 meses de férias. Nunca vi isso. Só a Patrícia que consegue. Aqui no estado do Paraná, o governo do estado já informou que não vai exigir o passaporte da vacina. Com relação às escolas municipais de Curitiba, a prefeitura ainda não decidiu se vai exigir esse tipo de comprovante também. Não temos essa informação por enquanto. Mas agora vamos falar de saúde? Vamos falar aqui, para quem está preocupado com aquela forma física e saúde também. Patrícia está aqui querendo ter aquela conversa olho no olho com vocês. Bom dia, Paty. Opa, já quer ir embora a gordura. Já quer pular para fora, né? Sai desse corpo que não te pertence. Essa gordura que é o terror na vida de muita gente, né, Vilches? Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. E eu te pergunto, onde é que a gordura mais incomoda em você?
É na papada, aqui ó, nessa região, ai, não consegue nem tirar foto, né? Tenta fazer uma outra pose para disfarçar, mesmo não precisando tirar foto, né? Aquilo ali fica assim, ó, né? Ai, 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 é terrível. Ou é no bumbum aqui na região das coxas. Sempre você tem que comprar um manequim maior, né? Acaba sobrando aqui na cintura. Ai, é um incômodo, verdade ou não é? Ou então na barriga. Barriga é um verdadeiro pesadelo. Seja aí por você que teve uma gravidez, você que faz exercícios, faz abdominais, faz dieta, mas não consegue se livrar da barriga, de repente teve uma gravidez, ficou, né, aquela pochete, vai colocar uma calça, fica pulando tudo para fora, marcando aqui na linha da cintura. É terrível. Ou será que o que mais te incomoda é aquela gordura assim nas pernas, deixando aquele peso? Você fica com aquela sensação de cansaço, irrita aí muito. É verdade ou não é? Ou então, aqui ó, nos braços, nem usa uma regatinha, fica com receio de dar aquele tchauzinho, porque fica aquela gordura mole toda balançando. Seja onde for que a gordura esteja te incomodando, ligue já no 0800 000 3474, que é com ele, o poderoso rei do emagrecimento no Brasil, o ActiNutri, que você vai se livrar de uma vez por todas dessa gordura horrorosa, assim como aconteceu com a Amanda, veja só. Oi, meu nome é Amanda Miller, eu sou estudante e moro em Curitiba. Nessa pandemia, assim como muitas outras pessoas, eu engordei uns quilos. Não passava na frente do espelho, não entrava nas minhas roupas. Inventei tanta dieta maluca da internet que engordei, passei mal e mesmo assim não adiantou. Aí me indicaram o ActiNutri e eu perdi 5 quilos em um mês. Se você passa pela mesma coisa, eu recomendo. Chega de dietas malucas e perigosas. Aqui, ó, a promoção da nossa box Seca Barriga. É isso aí, ó, vai o ActiNutri, Seca Barriga vai de presente, mais a fita métrica personalizada da Floravita. Somente para as 10 primeiras pessoas que ligarem vão ter direito a essa promoção sensacional, imperdível, viu, Vilches? Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. Seguinte, gente, a dona Maria Helena tá falando que a Federal lá de Sergipe tá exigindo dos alunos ali o comprovante de vacina para as aulas presenciais. Aqui no Paraná, a Federal, que fica aqui em Curitiba, também estava pensando em exigir esse tipo de passaporte da vacina. Só que daí decidiram adiar o retorno às aulas presenciais em mais 2 semanas. Agora, só depois no final do mês de fevereiro. Pelo menos essa é a previsão. Agora nós vamos falar de um outro assunto. Por um acaso, você aí de casa, você percebeu que as coisas estão caras demais para você, que teu salário não acompanha essa inflação? Essa percepção foi geral, gente. Por isso que uma análise dos estudos oficiais feitos pelo IBGE aponta o seguinte, que o brasileiro em 2021 ficou mais pobre, perdeu aquele poder de consumo. A Andressa está com a gente, tem as informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E aumentou o número de famílias brasileiras que vivem com uma renda média de até 2 salários mínimos por mês. Na avaliação da consultoria que analisou os dados oficiais do IBGE nos últimos 10 anos, as famílias perderam renda e empobreceram. Em 2012, o percentual de famílias com renda de até 2 salários mínimos era de 48%. Agora, esse percentual indica maioria absoluta nessa faixa de renda. 51% das famílias brasileiras vivem com até 2 salários mínimos. Em números absolutos, isso corresponde a 37 milhões de famílias. Esses dados se tornam ainda mais críticos quando comparamos com os números lá do início dos anos 2000, que era um período em que o Brasil vivia o crescimento da chamada classe C, aquela com renda superior a 2 salários mínimos. Em 2004, essas famílias brasileiras somam quase 30% do total e caminhava rapidamente para se tornar a maioria. Mas de acordo com os dados da consultoria, hoje a maioria é formada por famílias da classe D e E, com a renda restrita a 2 salários mínimos. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa, obrigado pelas informações. Agora vamos acionar aqui, ó, a Vanessa, que tem uma informação muito importante, muito legal, que eu aposto que você de casa nem tinha se atentado para isso, porque eu vou confessar para você, ô Vanessa, eu não tinha ideia de que eu poderia ter dinheiro paradinho lá no banco. Me explica essa história. Nem eu, Vilches. E você em casa pode ter dinheiro para receber e nem sabe, hein? O Banco Central divulgou nesta segunda uma nova ferramenta que permitirá a devolução de cerca de 8 bilhões de reais para cidadãos e empresas que, em sua maioria, não fazem ideia que têm o dinheiro.
São valores de contas correntes ou poupanças encerradas ainda com saldo disponível, tarifas ou parcelas cobradas indevidamente por bancos, cotas ou sobras de pessoas que participaram de cooperativas de créditos e recursos de grupos de consórcios que não foram procurados pelos donos. A nova funcionalidade, chamada Valores a Receber, permite que pessoas físicas e jurídicas consultem valores esquecidos em bancos e outras entidades do sistema financeiro. O dinheiro é devolvido em 12 dias úteis. Para consultar se há saldo disponível a ser resgatado, você tem que acessar o portal de Valores a Receber do Banco Central para receber esse dinheiro. O cliente deve escolher a opção em que solicita ao banco a devolução do dinheiro via Pix e daí sim o pagamento deve acontecer em 12 dias úteis. Caso o banco não tenha aderido ao pagamento via Pix, a instituição pode fazer a transferência via DOC ou TED no mesmo prazo. Bancos que não aderiram ao acordo de pagamento com o Banco Central podem oferecer exclusivamente a opção solicitar via instituição, em que o cliente deve solicitar o pagamento diretamente ao banco. Já pensou, Vilches, descobrir que tem um dinheiro em uma conta que você nem lembrava mais? É bom, né? Ô, Vanessa, me explica o passo a passo que você estava tentando fazer o teste aí no Banco Central. Me explica como é que é feito. Pois é, você entra no site do Banco Central e lá tem uma aba, Valores a Receber. E está super congestionado. Eu acho que tem muita gente entrando nesse site, então a dica é aguardar um pouco, mas é pelo site do Banco Central, gente. Boa. Banco Central tem uma aba lá, contas a receber. Valores a receber. Valores a receber. Você só digita o CPF ou o CNPJ, né? Sim, fácil. Então tá bom. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Imagina, 8 bilhões. Corre atrás, gente. Fazer o seguinte, mais um intervalo comercial. E na volta nós vamos trazer mais notícias e informações. Tem imagem? Tem, Ricardo. Vamos viajar. Vamos lá pro litoral de São Paulo, gente. Qual? Santos, gente. Puxa, bonita essa imagem. Isso aqui, ó, é um forte que foi construído pelos portugueses ali, ó, que fica já na região do Guarujá. Fica de frente aqui, ó. Isso aqui é chamado da Ponta da Praia, em Santos, no litoral de São Paulo. Bonito, uma barbaridade essa região. Ai, que saudade, gente. Então vamos pro intervalo comercial. Então a gente já volta, eu vou matando saudade aqui. Ô, delícia, gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Oito horas e 54 minutos, Evangelizar em forma de volta, mostrando para vocês o Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, na região metropolitana. E olha que eu falei lá de São Paulo, do mesmo jeito lá em Guarulhos, gente. Tudo anuviado, nublado. Mas, Ricardo, é neblina? Gente, não sei. Pode até ser fumaça, porque fica aquele período de estiagem, de seca, né? Aí fica levantando esse poeirão, junta com fumaça de poluição. Minhas armas do purgatório. Fica desse jeito que a gente só vê em São Paulo, não é? 23 graus por lá agora. Bora fazer o seguinte? Ó, essa mexida aqui, ó, você viu entortada aqui, deu uma envergada aqui agora, que até as juntas rangeram todas aqui, ó. Ave Maria. Vamos lá fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil, gente? É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau. A Justiça de São Paulo condenou um morador de Adamantina a pagar multa por não obedecer regras sanitárias na pandemia. O homem foi diagnosticado com Covid, mas decidiu ir a um parque público ver um jogo de futebol mesmo assim e sem a máscara. Ele alegou que não conseguia ficar em casa, em quarentena, por ser ansioso demais. Para a Justiça, esse argumento não colou e ele vai pagar R$3.000 por expor a saúde das pessoas em risco. E os desfiles de escola de samba vão acontecer sim nos sambódromos de São Paulo e Rio de Janeiro nesse carnaval. Os novos casos da variante Ômicron só serviram para adiar as datas e atender os interesses de patrocinadores e a transmissão pela TV. Agora, os desfiles vão acontecer no fim do mês de abril. Turistas de Brasília passaram um apuro em João Pessoa. 11 pessoas de uma mesma família foram resgatadas do mar quando entraram numa área com a profundidade estável de areia. Os bombeiros viram o risco e se anteciparam ao problema, para a sorte dessa família de turistas.
Quem mora no Rio de Janeiro teve uma explicação surreal para o preço do botijão de gás no estado. Enquanto a agência de petróleo informa que o de 13 quilos custa em média R$ 92, o consumidor paga de fato R$ 103. O motivo está no custo do atravessador. Segundo dados das distribuidoras de gás, 80% do negócio está nas mãos do tráfico de drogas ou das milícias. Para quem quer saber um pouco mais sobre essa história que acontece no Rio de Janeiro, o jornal Extra, lá do Rio, está na internet, está publicando uma série de reportagens a respeito disso. E tem alguns relatos impressionantes daquele dono de bar, de mercearia, que quer vender botijão de gás ao preço correto e não pode, porque ele é ameaçado. Se não, o tráfico, a milícia vai lá e fecha o lugar dele. Absurdo o que acontece no Rio de Janeiro em se tratando de ausência do Estado nessas situações. Deixa eu mandar um recadinho aqui, dar um retorno para Maria Helena. Ela fala o seguinte: Ricardo, eu amo quando vocês passam essas imagens assim, mostrando o Brasil todo ao vivo. E a Cidinha também falou, também adoro, acho maravilhoso esse noticiário quando mostram esse tipo de imagem. Valeu, gente, obrigado. E também aqui, ó, a Maria Wanda também está falando que está lá em Laranjeiras do Sul e acompanha o Evangelizar em Forma, adora. E aí também, quem vem mais aqui, a Elisângela está dando um bom dia pra gente, também a Irene Rodrigues, o Claudemir Aparecida, todo mundo aqui com a gente. Boa, gente, obrigado pela participação, obrigado pelo recadinho. Agora é o seguinte, vou falar de uma notícia que está pegando principalmente para quem está na internet, aquela história do uso de fundo de garantia para financiamento de carro. Como assim, Ricardo? Mas não pode. Então, a gente vai explicar essa história para vocês tintim por tintim. Acompanhe. Não precisa nem gostar de passear pela internet. Bastou entrar na conta de rede social ou abrir um e-mail para ela estar lá. A propaganda de compra de carro com a utilização do fundo de garantia. Quem trabalha com registro em carteira sabe. O saque do dinheiro descontado mês a mês só pode ser feito em casos especiais. E esse não é o caso da compra ou financiamento de um carro. Então, trata-se de uma propaganda enganosa? Não é bem assim. O que as financeiras estão oferecendo é a oportunidade do consumidor dar o saldo de FGTS dele como garantia de pagamento do empréstimo ou financiamento para carro. Tem ainda aquelas financiadoras que negociam a modalidade de saque aniversário do FGTS. Todo ano, o trabalhador pode fazer esse saque no mês de nascimento e o valor varia conforme o saldo. Se tiver até R$ 500 na conta, o saque pode ser de metade disso. Se tiver mais de R$ 20 mil de FGTS, o saque será de 5% desse total. Portanto, trata-se dessa continha e não de propaganda enganosa. Pronto, feito o esclarecimento, afinal de contas, esse tipo de anúncio está pipocando em tudo quanto é página de internet, qualquer site, né? Então, a gente está falando não do uso do fundo de garantia, mas é uma espécie de reserva do que pode garantir esse teu empréstimo. Gente, deixa eu trazer uma novidade aqui para vocês. A TV Evangelizar, ela só tá se expandindo pelo Brasil todo, né? Então, acaba de chegar a informação. Não vou segurar não, Maurício. Vou entregar. Já, daqui nos próximos dias, a TV Evangelizar vai chegar em novas 4 cidades com sinalzão bonito para todo mundo assistir. Camaçari, no estado da Bahia, que a gente já falou aqui por causa da Ford, que infelizmente foi fechado. Estamos chegando lá, uma cidade de 300 mil habitantes. A TV Evangelizar vai chegar lá com o sinal aberto. Nós vamos chegar também, sabe onde? No litoral sul aqui do estado de São Paulo, Praia Grande, gente, uma praia bacana que tem no litoral sul. Vamos chegar lá, tem 330 mil habitantes também. Chegaremos também, gente, na terra do, meu Deus do céu, o melhor lateral esquerdo que a seleção brasileira já teve na história. Como é que é o nome dele, gente? Que jogava no União São João de Araras? Roberto Carlos. Ele mesmo, Cida. Para mim, o melhor lateral que a seleção já teve. Lá em Araras, nós vamos chegar também, ó. Cidade de 136 mil habitantes. Em Socorro, também no estado de São Paulo, nós chegaremos lá, uma cidade com 42 mil habitantes. Mas quando, Ricardo? Isso eu não posso falar. Só posso falar o seguinte, já está garantido, concessão garantida, e já está para entrar no ar e nós vamos poder chegar nessas cidades também. Imagina? Nós bancando bonito lá em Praia Grande, praia bacana, legal? Hein, Duto? Mais um lugar para nós chegar lá. Falou, somos da TV Evangelizar, tem jeito? Tem jeito, bacana. Gente, o Evangelizar em Forma desta terça-feira termina aqui, coladinho com o nosso noticiário. Tá aqui o Padre Renatinho nos trinque para começar o programa com a palavra. Nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Combinado? Combinadíssimo então. Então uma boa tarde de calor para todos vocês, que tá russa a coisa, e até amanhã se Deus quiser. Fui!